Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre perícia contábil. Hoje eu meio que improvisei, coloquei uma almofada no celular, porque eu deixei o meu tripé no escritório, e tô em casa. E eu resolvi hoje falar sobre perícia contábil. Para quem tá chegando agora no canal e não me conhece, meu nome é Michele Leite, eu sou contadora e também sou perita contábil, tá? E assim, eu já fui convidada por algumas faculdades para falar sobre o tema, para falar sobre o assunto, e assim, eu vi que gerou muito interesse da parte dos alunos, principalmente dos acadêmicos de contabilidade, para saber como se tornar um perito contábil. E assim, eu vou procurar responder todos os questionamentos que me foram feitos, as principais perguntas. Por exemplo, como se tornar um perito contábil, o que um perito contábil faz, vou fazer vídeo nesse tema, e também se perito contábil ganha dinheiro, tá? Eu vou tentar, de forma bem sintetizada, falar nesse vídeo alguns pontos da perícia contábil. Primeiro, como se tornar um perito contábil? Para você ser um perito contábil, você precisa primeiro ter formação acadêmica, né, ser bacharel em contabilidade, ter sido aprovado no CRC e ter sido aprovado também na prova, no exame de suficiência do CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. É uma prova do Conselho Federal de Contabilidade. Dito isto, a vida de perito é fácil? Primeiro, eu gostaria de dizer que um dos momentos mais felizes da minha vida profissional eu fiquei feliz, claro, eu vou falar a minha verdade. Eu fiquei feliz quando eu passei no CRC, eu era estudante ainda, estava no 8º semestre, no último semestre, quando eu passei no CRC, eu fiquei feliz, só que parecia assim, pra minha cabeça, assim, não foi assim a felicidade do mundo inteiro. Mas quando eu fui aprovada para o conselho, para o CNPC como perita, quando eu fui habilitada como perita, me deu um prazer, gente, me deu uma alegria, uma felicidade, sabe, um orgulho da gente? Foi nesse dia, foi um dia muito feliz mesmo, quando eu fui aprovada para ser perita contábil. Agora sim, eu gosto de fazer perícia, gente, eu amo fazer perícia, porque assim, eu vou falar que é fácil. O que o perito faz? Ah, Michele, aí a pergunta-chefe, o que o perito faz? Gente, o perito, ele produz prova. Ele produz prova para facilitar no julgamento de uma demanda, de um juiz. Normalmente, quando você é perito do juiz, porque você pode ser perito do juiz e você pode ser assistente técnico das partes. Então, assim, o que acontece? Existe uma demanda na justiça, existe um processo judicial, e é preciso fazer uma avaliação de um documento contábil, porque o perito contábil, ele trata a matéria contábil. Então, existem documentos contábeis que precisam de um olhar de quem tem a expertise no assunto. O juiz, para fazer uma avaliação, para que ele possa fazer uma sentença justa, para que ele possa decidir com justiça, ele vai olhar para a documentação do que foi apresentado no processo, e aquilo que é matéria contábil, ele vai solicitar, ele vai nomear ele vai nomear um perito para responder aos quesitos dele, para produzir um laudo que auxilie a perícia contábil. Ela serve de ferramenta para o juiz. Ela é uma produção que vai auxiliar o juiz a decidir, a sentenciar, certo? Uma coisa que eu deixo bem clara aqui, o perito, ele não tem que colocar a sua opinião, ele não tem que colocar. O perito, ele tem que ter o cuidado que ele não esboça opinião. Ele não vai dizer, por exemplo, ele não vai opinar, ele não vai sugerir, eu sugiro. Provas técnicas. Foi mostrado isso. Através das análises dos documentos, indica isso, isso e isso. Mediante os documentos apresentados, indica isso e isso. Não tem documento suficiente, é o que você vai produzir. A documentação apresentada é insuficiente para emissão do laudo, ou então você vai fazer algo parcial, um parecer parcial. Por quê? Porque você não teve provas suficientes, não tinha documentos suficientes para você gerar, mas
a sua fala, o seu laudo, ele tem que ser extremamente técnico. Ele tem que ser extremamente baseado no que você recebeu de documentação. Então, qual a expertise do perito? É esse olhar apurado. Então, é fácil. Eu vou dizer que eu sinto um pouco uma facilidade. Claro, você precisa estudar o rito processual, você precisa estudar como escrever, você precisa estudar os laudos. Mas, assim, há uma facilidade maior, porque quem é contador, você é contador. Eu sou contadora, eu faço contabilidade, eu faço balanço patrimonial. Então, assim, você consegue perceber se existem erros na elaboração de um balanço. É fácil perceber o erro cometido, é fácil perceber, pelo menos assim, eu acredito, assim, eu vejo com facilidade. Gente, apontar erro dos outros é a coisa mais fácil que tem, tá? É do ser humano. Você olha numa peça, num documento, e assim o seu olho já vai naquilo ali. Se você sabe que a norma brasileira de contabilidade tem que fazer isso, existe um escopo do que é uma contabilidade irregular. Aí você pega uma contabilidade irregular, é muito fácil ser identificado, certo? Agora, assim, você denotou-se que existe fraude na elaboração do documento. Você vai dizer que, mediante o que foi apresentado, implica dizer, você não vai dizer o que você acha, eu acho que ele é ladrão, ou eu acho que a documentação é falsa. Você vai dizer que o documento não condiz com aquilo que é aceitável na legislação brasileira, nas normas brasileiras de contabilidade. Você tem que ter essa fugida. Então, assim, a perícia é algo delicioso de se fazer. E assim, você percebe na perícia, quando você é perito, quando você é perito do juiz, ou quando você é assistente técnico, porque o assistente, ele pode olhar e ver que o perito do juiz, ele pode ter se passado, o seu colega perito fez um laudo pericial e ele não analisou todas as provas, ele não tinha, e você pode sinalizar. Então, assim, é crucial, é de grande importância. Então, assim, todo ser humano, ele gosta de se sentir importante. Então, quando você é perito, você tem esse grau de importância, porque é o seu olhar que vai ajudar, que vai subsidiar, que vai dizer para o juiz, dar um norte para o juiz, fazer um julgamento justo. Então, assim, isso é importantíssimo. Se eu pudesse, e vou fazer um vídeo dizendo quais as desvantagens, tá? Mas se eu pudesse, eu fazia só perícia contábil, porque é algo delicioso de se fazer. Primeiro, porque é bom. Você estuda muito, sabe? Você vai fazer uma apuração de haveres de uma empresa. Você vai estudar a empresa, você vai ver a documentação, você aprende com uma documentação diferente, você aprende com o olhar de um outro profissional que fez aquela documentação, você enxerga, você tem uma ampla visão. Pois é, gente, o que o perito faz? O perito produz prova, documento que vai auxiliar, vai subsidiar no julgamento do juiz. Ele precisa conhecer a legislação, ter a habilidade, conhecer o rito processual, para que ele possa montar o seu laudo conforme o que é necessário, conforme o que a legislação solicita, respondendo aos quesitos, caso seja um laudo baseado em perguntas já vindas, porque existe a perícia que você não precisa emitir um laudo, o juiz já tem as dúvidas dele lá, ele já faz um questionário para o perito, diz assim, eu quero saber isso, eu quero saber sobre a prestação de conta, eu quero saber sobre eu quero saber qual o grau de endividamento da empresa, eu quero saber qual é o índice de solvência, o grau de endividamento da empresa, eu quero saber sobre a capacidade financeira da empresa. Então, assim, são perguntas contábeis, são perguntas que ele, olhando a documentação, ele não vai saber, mas ele pede o auxílio de um profissional da contabilidade. Ser perito é algo assim muito prazeroso, tá? Para quem gosta desse mundo de justiça, de processo, existem os percalços, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre as dificuldades da perícia contábil e também vou fazer um vídeo falando sobre valores, se realmente é rentável, não é rentável, vale a pena ser perito ou não. É isso. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos.